Então vamos lá, vamos dar início. Lembrando para quem estiver aí assistindo online, para deixar os comentários e as perguntas para o final, né, porque eu vou estar passando aqui os slides, fazendo as explicações também. Não vai ser teórico, então já vai ser prático. Já estou até com softwares abertos aqui. E vou, de acordo com o que passar cada linguagem, vou estar explicando para vocês aí dentro do software, falando para que serve cada uma, né, o que você pode desenvolver com cada uma delas, né, qual a linguagem mais fácil, o que eu aconselho, o que eu não aconselho, e explicando aí o passo a passo. Então, vai gerar dúvidas, podem gerar perguntas, sim, mas deixem aí, né, eu pode até enviando que no final eu vou estar respondendo. Né. Para quem não puder acompanhar tudo também, depois eu vou postar aí no meu canal, vocês podem acompanhar depois, então, né, o vídeo, vou fazer obviamente algumas edições aí e vou estar postando essa palestra lá. Então aqui só falando um pouquinho, né, sobre mim, deixa eu aumentar, não preocupei tanto quanto aos slides, assim, quanto a parte visual deles, até mesmo porque o foco não é ficar passando slides e explicando para vocês, e sim explicar na prática. Mas aqui, só então para falar, né, eu tenho aí 120 cursos ministrados por mim, são 13 áreas diferentes, a maioria delas aí são áreas de programação, e a maioria dos cursos também em que eu ministro são cursos aí voltados para programação. Tem mais de 8.000 videoaulas aí, né, desenvolvidas. Vou dar início aqui então à nossa apresentação, né, e vou passar aqui para o próximo slide, né, no caso o primeiro, aonde eu vou estar tratando aí com vocês sobre as linguagens em si. Então, é possível desenvolver em mais de uma linguagem? Muitos alunos me perguntam isso aí, né, bastante vezes, me perguntaram bastante isso aí. Né, já que eu programo em várias linguagens, tenho curso em várias linguagens, né, é possível? Claro que é possível. Né, é indicado você fazer isso? Sim, é indicado, mas com uma ressalva. Primeiro, dominem uma linguagem, aprendam, desenvolvam aquela linguagem. Então, eu resolvi começar por Java. Depois eu vou falar também essa questão de começar por qual, né, aonde eu posso iniciar, onde eu não posso, então por enquanto não vou focar nisso. Só dando aqui então um exemplo. Iniciei por Java, domine essa linguagem, né, aprenda aí a sua documentação, né, busque um conteúdo, busque ler na própria documentação da linguagem, que é muito importante, vocês vão ver eu falando isso várias vezes, eu vou mostrar exemplos aqui também práticos em relação a isso. Depois que você estiver dominando essa linguagem, aí você passa para outra. Mas eu vou conseguir guardar todos os comandos de todas as linguagens? Uma coisa é o seguinte, muitas linguagens, a maioria tem todos os comandos parecidos. Então, o if, né, o while, o for, vários e vários comandos, métodos aí vão ser muito parecidos. Vai mudar um pouquinho a sintaxe de uma para outra e tal. Mas você não tem que se preocupar, por exemplo, em ter decorado tudo isso. Ninguém decora, para falar a verdade. Eu não tenho decorado, é claro que eu não tenho decorado todos os comandos e todas as linguagens. Isso aí não tem como a gente fazer. Para isso que existe a documentação. Então, eu estava até agora mesmo, estou desenvolvendo um curso de jogos com Python, né, que vai ser o curso de jogo aí, né, do Mario, e eu não estava lembrando, por exemplo, quais os comandos aqui para utilizar as teclas. Então, precisava de utilizar o espaço para pular, eu vi na documentação, isso eu gosto também nos cursos, né, e vi, poxa, K_space corresponde à tecla de espaço, e fui fazer isso lá. Então, assim, tenham sempre a documentação, né, lado a lado aí, cada linguagem tem o seu site, e nos sites todas aí tem a sua documentação. Então, você consegue trabalhar em mais de uma linguagem sim, e não precisa de forma alguma decorar, e aí eu também acho que nem tem como você decorar tudo isso. Então, tenha sempre acesso aí às documentações. Aqui são as linguagens de programação que eu coloquei, que nós veremos, né, passo a passo aqui nessa nossa primeira palestra. Não vai dar para mostrar exemplos práticos de todas elas, mas eu separei algumas aqui para estar então mostrando para vocês. Eu vou mostrar a sintaxe de todas e em algumas eu vou estar mostrando aí os exemplos práticos. Tem outras linguagens que não constam aqui. Sim, mas eu não programo nelas. Então, eu vou falar das linguagens que eu já trabalhei, que eu programo e que eu tenho aí, né, cursos ministrados. Então, são todas essas aqui. Vamos começar com a parte de programação web. Eu sei que HTML não é programação. Vai ter aluno aí falando isso. Não é, realmente. Eu deixei ela aqui, é uma linguagem de marcação. Mas ela é bem parecida, vamos dizer assim, com as linguagens de programação. Então, eu deixei ela aqui para dar uma exemplificada, para a gente poder estar mostrando. Mas HTML não é considerada uma linguagem de programação. Vamos aqui iniciar com programação web e justamente com essa linguagem de marcação, que é o HTML, Hypertext Markup Language. Todos os navegadores leem HTML. Então, é a linguagem base para que você consiga desenvolver
algo para a web. Não vou falar só sites, porque nós temos, além dos sites, os sistemas web, que nós entraremos também um pouco depois aí no curso. Então, aqui uma sintaxe básica, né? aquela linguagem muito simples e fácil de interpretar. Vai ter, na sua maioria, um comando abrindo e, em algum momento, aquele comando fechando, embora não seja todos. Por exemplo, dentro do título da página, tem a inicialização do título com o comando title e aqui com o comando /title, o fechamento ou a finalização daquele meu título da página. Então, muito simples. Ela pode ser desenvolvida, né? Eu vou vir aqui numa pasta que eu estou utilizando, como a pasta das palestras, vou criar um documento de texto qualquer, né, e vou chamar aqui de página. Vou abrir esse documento de texto e eu posso desenvolver essa linguagem de marcação em qualquer um dos editores de texto. Então, se eu utilizar aquela linguagem, ó, inicio HTML, né, inicio a tag, por exemplo, do cabeçalho. Tem outras aqui no meio que a gente pode também estar trabalhando. Inicio a tag de marcação aí do título. Aqui eu entro o contexto desse título. Então, este é o título da página. Tudo que estiver entre a minha tag título e o /título vai ser ou vai corresponder aí ao título da página. Aqui dentro do cabeçalho, depois vocês vão ver um pouquinho mais para frente, quando a gente estiver trabalhando com CSS, que ele carrega a folha de estilo, que vai dar aí, né, uma formatação aí para a nossa página. Aqui abaixo eu vou ter o conteúdo, que é o corpo da página, né, e assim por diante. Então, não vou, obviamente, explicar os comandos, explicar tudo, detalhar. Eu quero mostrar um pouco das linguagens para vocês e mostrar para que utilizar, né, quando utilizar, né, e um pouco da sintaxe dela. Então, essa é a sintaxe aí do HTML. Em poucos segundos, eu formei uma página web. Para que isso rode no navegador, eu tenho que salvar com o nome .html, que é a extensão dela. Dessa forma, utilizando o bloco de notas, eu consigo também gerar, né, arquivos aí em outras linguagens, não só em HTML, mas em outras linguagens eu consigo fazer também. Aqui ele vai ficar com o símbolo do navegador que tiver como padrão. Se você quiser abrir com o outro também, é só ir com o botão direito, abrir com e selecionar o navegador que você queira. Então, aqui acima na barra de título, eu tenho o título da página, este é o título da página, e aqui o texto, que foi o conteúdo, o corpo da página ali, que foi o nome que eu coloquei. Beleza, com poucos segundos eu formei, então, uma página HTML. Lembrando que o HTML é somente uma linguagem de marcação, ele não é uma linguagem de programação, mas como vocês viram ali, ele funciona, né, parecido. Aqui eu tenho o que? O CSS, né, que é o Cascading Style Sheet, que é uma folha de estilo em cascata. Tem esse nome porque os comandos aí são colocados um abaixo do outro, né, parecendo aí realmente uma cascata, mas somente por disposição, né, dos comandos. Essa é uma das linguagens aí mais interessantes para a web. Por quê? Através do CSS você consegue dar vida à sua página. Então, olha que coisa esquisita, né? Um site, por exemplo, que só tem HTML. Ele só vai ter texto um abaixo do outro, sem formatação, totalmente desorganizado. E o CSS ele vai vir justamente para dar a formatação e dar a organização aí para a sua página. Eu vou copiar, por exemplo, essa instrução que eu tenho ali, né, que é o nome da tag, no caso aqui body, ele vai então afetar essa área minha do HTML, que é o corpo. E aqui eu tenho um parâmetro para esse comando, que é o background color. Ele vai colocar uma cor aí para mim no fundo, né, no corpo da minha página. Vamos fazer ele aqui. Então, aonde eu estava utilizando o código, eu vou fazer o seguinte. Dentro aqui, né, do cabeçalho, algumas informações eu vou passar dentro desse cabeçalho. Eu vou entrar com esse comando. Então, vou colocar aqui, por exemplo, body, da mesma forma que estava ali. Vou abrir com chaves e fechar com chaves. Chaves já são sintaxes do CSS. Elas não são utilizadas dentro do HTML. Toda vez que eu tiver, então, uma chave, ou pode ser CSS ou pode ser JavaScript. Tá? Já são outras linguagens aí, não são comuns dentro do HTML. Então, aqui eu vou falar o seguinte, que eu vou acessar a minha tag do corpo, né, do conteúdo da página, e quero colocar, por exemplo, uma cor de fundo nela. Então, o background color vai me possibilitar definir uma cor de fundo. E aqui eu posso tanto colocar essa cor, né, com nome ou em hexadecimal, como ela está inserida ali. Isso é muito comum em praticamente todas as linguagens de programação. Você pode definir cores ou em RGB ou em hexadecimal, né? Não todas são aí em hexadecimal, no Python, por exemplo.
ele aceita as cores em RGB, mas é bem parecido. Em RGB eu vou colocar, por exemplo, aqui ó, 255, 255, 255, ele vai me dar uma tonalidade branca, né? São cores aqui red, green e blue, né? E tonalidades aí vermelho, verde e azul. Cada uma aqui corresponde a uma tonalidade. Aqui, por exemplo, está em hexadecimal, onde ele utiliza, vamos dizer, mais canais de cores. Você consegue alcançar uma gama um pouco maior aí de cores. Até no curso de HTML mesmo eu falo aí, mostro como é formado, né? Explico o passo a passo de como é montado essas cores aí nesses códigos em hexadecimal. Então é bem tranquilo, não tem aí muito segredo. Como que eu faço então para isso aqui rodar? Ele vai funcionar? Não. Por quê? Porque eu não iniciei ainda o meu comando na folha de estilo. Então aqui, por exemplo, para que funcione esse comando, eu vou ter que colocar o estilo aqui, né, o style, deixa eu abrir ele e fechar, para que ele funcione. Cuidado com a sintaxe, porque eu tenho um pequeno erro de sintaxe aqui, ó, que faz com que não funcione. Então, tenham cuidado com espaçamentos aí quando você estiver utilizando CSS, principalmente, que pode ocorrer, né, algum erro aí no decorrer do desenvolvimento. Então, Ctrl S aqui, se eu atualizar a minha página, ele vai colocar o fundo naquela cor que eu inseri ali, que foi um tom de azul. Então, o CSS ele vai dar vida à página, como eu havia dito. Ele vai passar essas informações aí. Aqui tem um outro comando que é para que eu utilize ela como uma folha de estilo, né? Então, o que seria isso? Se eu ficar colocando, por exemplo, eu coloquei ali a cor azul, aí depois eu quero colocar uma cor no texto, quero colocar uma imagem, quero dividir a tela aí, né, em várias posições. Se eu for colocando esses comandos, eu vou sujar o meu código. Daí a pouco eu tenho 20, 30, 40 linhas de código. Então é interessante que eu crie esse arquivo aí que vem o style sheet, a folha de estilo. Eu crio ele de forma separada, independente ali, né, e utilizo ele de forma independente. Então eu crio um arquivo só para guardar as informações CSS e linko ele no meu arquivo HTML. Nós veremos um exemplo disso um pouco mais adiante, né, em Java Web, então vou estar passando para vocês aí e detalhando um pouquinho melhor. Aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, de um código PHP, né, onde começa a entrar a estrutura aí para criação de formulários, criação de banco de dados aí para o site. Então, assim, na minha opinião, né, opinião de programador, é uma das linguagens mais difíceis que tem. Até mesmo porque quando ele reporta algum erro, né, costuma ficar difícil para o desenvolvedor ali interpretar se ele não conhecer, né, vamos dizer assim, bem de PHP. Então, para mim, é uma das linguagens que eu já programei que eu acho mais difíceis aí de programar. E ela vai te possibilitar, então, milhares de coisas aí, né, dentro da área web. Ela pode ser substituída por outras se você, por exemplo, em vez de utilizar HTML, CSS aí, e PHP para desenvolver um site ou um sistema web, você utilizar Java Web. Então, Java pode substituir o trabalho, vamos dizer assim, do PHP e fazer os formulários, fazer a conexão aí com o banco de dados. Isso também eu vou explicar um pouquinho mais adiante. Ela tem uma sintaxe também bem diferente das outras linguagens. Só de bater o olho você consegue interpretar que é um código PHP. Por quê? Porque ele sempre vai iniciar o bloco com um sinal de menor que, né, uma interrogação, e o PHP. Depois, dentro disso, vem os comandos. Todas as variáveis, por exemplo, ficam com esse símbolo de cifrão na frente e aqui, né, o parâmetro dessa variável. Então, a variável nome recebe esse nome ali que foi inserido. Uma variável chamada nascimento recebe essa data de nascimento. Uma variável é um objeto que guarda informações. Pode ser informações de texto, pode ser informações de números. Então, todo tipo de dado aí pode ser, né, guardado aí dentro dessas variáveis. Isso aí vocês vão entender bem também. Em qualquer linguagem que você pegar, né, você vai ter variáveis, e são variáveis as informações que guardam aí, né, alguns objetos. Aqui um parâmetro echo, somente para poder mostrar. Então esse código basicamente ele inicia duas variáveis. E aqui o comando echo exibe o que são aquelas variáveis na tela. Se eu coloco um código como esse, por exemplo, para rodar, ele não vai rodar, né, como aconteceu ali com o HTML, porque o PHP ele não roda direto no navegador, ele precisa de um servidor que faça com que ele seja interpretado. Ou pode ser um servidor local, como o AmpServe, VertrigoServe, Champ e vários outros que existem, ou até mesmo um servidor de hospedagem. Então, quando você já hospeda a página, ele já funciona aí na web. Mas se eu colocar, por exemplo, vocês podem
fazer aí se quiser testar, né? Digitar esse mesmo código ali como eu fiz no bloco de notas, salvar com o nome de página.php. Se você tentar abrir com o navegador, ele não vai conseguir rodar. Você precisa configurar um servidor para que isso funcione, né? E isso nos cursos também de PHP você aprende a fazer passo a passo. Vamos pular um pouquinho agora, mudar um pouco, né? E passar para a Java Web. Agora, a minha opinião sobre Java Web. Os alunos têm perguntado bastante, eu desenvolvi muito material aí nessa área, foram 6 cursos, e assim, é a linguagem, né, que para a web, para se tratar de sistemas, não para sites, vamos falar de sistemas, é a melhor linguagem que está tendo no momento. Por quê? Porque as bibliotecas que são aí, né, geradas através dessa linguagem, trabalhando com o JSF, que é o Java Server Face, Primeface, trabalhando com Hibernate, né? Essas tecnologias elas foram muito bem desenvolvidas e otimizaram o trabalho do programador em no mínimo 80%. Então você não precisa sair digitando, eu quero criar um formulário, eu não preciso colocar aquele código linha a linha do formulário como é feito em HTML, por exemplo. Aqui você utiliza o Primeface, que já tem essas tecnologias prontas, e com poucos comandos você consegue estruturar e configurar a sua página. Então, se você me perguntar para site, qual linguagem eu utilizo? Aí eu vou te indicar, né, o HTML, CSS, PHP para sites. Se você me perguntar para sistema, eu quero criar um sistema de venda, um sistema financeiro, né, um sistema que seja, mas ele tem que rodar web. Aí eu te indico Java Web. Para site eu ainda não indico Java Web, só porque o valor da hospedagem é um pouco maior. Então, assim, e não tem tanta concorrência como tem a hospedagem aí básica, que é a hospedagem que aceita nessas linguagens web, HTML, entre outros. Java Web, ele necessita de uma hospedagem em Java, uma hospedagem especial, vamos dizer assim. E ele é um pouco mais caro. Então, quando você precisa hospedar um sistema web, compensa, mas somente para um site eu não já acho que compense tanto, embora para o programador criar, compensaria, porque como eu falei, é muito mais fácil, você tem aí novas tecnologias, muito mais ferramentas, e assim, pesquisem um pouco mais, né? Passem a entender um pouco mais o que você pode fazer com Java Server Faces aí, né? Trabalhando com Java Web, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Aqui então eu tenho o Eclipse, que foi a plataforma que eu utilizei, mas você pode utilizar o NetBeans. E esse é um exemplo de um sistema financeiro, que foi um dos sistemas que eu desenvolvi nos cursos aí de Java Web, onde nós trabalhamos com o XML, nós trabalhamos com propriedades como o Hibernate, né, com bibliotecas aí também do tipo Core, Facelets, várias tecnologias que estão disponíveis hoje em dia aí para o Java. Uma coisa interessante que eu estava falando aqui para vocês, que nós vimos um pouco do HTML, aqui a gente pode utilizar o HTML, mas eu utilizei o XHTML, que traz também novas bibliotecas, aí, novos recursos para a gente poder incrementar. Então é bem parecido, ele vai ter aqui a inicialização dos comandos, em algum momento ele vai ter o fechamento com a barra, né, como vocês podem ver aí, ele vai ter composições no meio da sua linguagem, né, vai ser aí bem interessante, ó. Vão ter bibliotecas sendo chamadas. Aqui eu vou ter, por exemplo, eu desenvolvi uma página, essa página é a página do caixa. Eu vou ter então aqui, né, dentro da minha pasta de research, uma folha de estilo para poder trabalhar isso aí, né? Então, olha, por exemplo, em um único sistema, o que eu utilizei de estilização? Somente pedi para que toda a fonte ficasse em 92%, para diminuir um pouquinho, e utilizei para os botões uma largura, um widget de 85%. Foi 2 linhas, basicamente, que eu utilizei. Por quê? Porque o resto tudo, o Primeface me dá pronto. Então, assim, facilita demais, né? Às vezes, para uma página de site, vocês viram ali que para me colocar uma corzinha de fundo aqui, né, eu já tive que utilizar um comando CSS. Então, assim, para você trabalhar com Java, isso tudo já vem aí, vamos dizer, mastigado para você. Então, ele facilita bastante com essas tecnologias e te possibilita aí, né, vários e vários recursos. Uma outra coisa que eu fiquei de mostrar também foi a ligação da folha de estilo, né? Então eu tenho esse estilo, mas em que momento eu coloco isso na minha página? Aqui eu vou ter alguns objetos, deixa eu vir e abrir, por exemplo, o template dele, né? Dentro do template, que é uma página principal, isso eu não vou explicar a estrutura, mas só para vocês entenderem, eu vou ter lá o comando HTML, por exemplo, eu vou ter o cabeçalho, o head, e dentro do cabeçalho eu vou ter aqui um comando que vai me jogar, vai me direcionar para essa folha de estilo, que se chama estilo CSS,
que eu estava ali anteriormente mostrando. Então, é só para mim não ter que ficar em todas as páginas colocando esse código. Para não colocar em todas as páginas, eu crio uma folha de estilo, que é um arquivo exclusivo dele, e chamo ele na página principal, que nesse caso foi o meu template, que joga as informações para as demais. Assim como o arquivo de JavaScript, entre outros. Né? Deixa eu ver qual que é a próxima linguagem aqui. Aqui é um pouco da estrutura Java, né, mostrando um pouco daquele código que eu falei ali. O Java, é interessante também frisar isso, quando você utiliza Java Web, você vai utilizar HTML, vai utilizar CSS, vai utilizar JavaScript, vai utilizar outras linguagens, né, MySQL, mas você não vai utilizar o PHP, porque ele substitui o PHP. E para mim, que não gosto muito do PHP, né, ainda assim eu preferi mais, né, já gostei mais ainda do Java, porque eu não gosto de PHP. Isso já é uma opinião minha, né, um gosto meu no caso. Tem muito programador que gosta muito de PHP. Eu já não gosto somente porque eu acho que os erros que eles dão são muito vagos, então isso aí prejudica muito o programador, né, e exige muito do programador. Então o Java Web substitui ele aí e eu acho show mesmo. Agora, começando com o banco de dados, MySQL aqui trabalhando com o banco de dados. Né? O banco de dados vai ser então a forma de você guardar as informações aí dentro do seu sistema, né? Dentro do seu site, por exemplo. Então, o usuário faz o cadastro. Esse cadastro vai ser guardado aí dentro do banco de dados. Depois, quando ele for fazer login, o formulário ali que ele for utilizar para logar vai comparar se aquele e-mail, aquela senha realmente existe e onde que ele tem que existir. Dentro do banco de dados. Aqui eu coloquei o MySQL, né, que é o banco de dados mais utilizado hoje em dia no mundo. Mas existem outros, como por exemplo o SQLite, que é um banco de dados para Android, muito utilizado em Android, muito utilizado em jogos também. No Python eu cheguei a mostrar ele. Né. Temos vários outros aí que não são muito utilizados. Mas MySQL tem dominado tudo. Né. Por exemplo, em Android já é possível, vocês vão ver mais para frente quando a gente entrar nessa parte, ligar o seu aplicativo Android com o MySQL. Então, assim, substitui tudo que é outros, né, tudo que são outros bancos de dados. Se você quer focar em um banco de dados, eu aconselho você focar em MySQL. Ah, mas eu trabalho com o Access. O Access ele é bem limitado. Se for para você fazer um sistema pequeno, ele é aconselhável. Mas, por exemplo, aqui, se a gente está tratando de web, ele já é descartado, ele já não vai funcionar. Então, aí ele vai ter as limitações que o MySQL, por exemplo, não tem. E outros bancos de dados aí vão ter. Aqui tem um código dele que eu até tirei do próprio sistema aqui do Java Web. Então, esse sistema que eu estava mostrando em Java Web, que tem aí o HTML, tem o CSS, ele também tem banco de dados, que eu preciso armazenar essas informações financeiras aqui, né, que foram capturadas no banco de dados. E aqui eu vou ter alguns comandos aí que são específicos e exclusivos aí do banco de dados. Deixa eu só acessar aqui, ó. Por exemplo, a minha Hibernate com a configuração aqui, o Hibernate ele é a tecnologia que faz a configuração, né, entre a comunicação entre o Java, tem outras tecnologias que fazem, e o MySQL. Então aqui ele utiliza Drive, por exemplo, como o tipo JDBC, que você baixa no próprio site do MySQL para fazer essa conexão. E aqui vai ter então algumas classes, algumas informações, né, de conexão. Os comandos, eu não vou ficar folheando aqui essas partes, não vai demorar demais, mas aqui são alguns comandos da sintaxe MySQL, né, com MySQL Append, que serve para você então adicionar, introduzir, inserir informações. Aqui é um exemplo, por exemplo, inserir informações na tabela produto, né, aonde então ele vai capturar os campos daquela tabela, que são as colunas, descrição, preço, quantidade, e vai passar os valores em que eu defini. Aqui eu tenho até o meu programa do MySQL que eu utilizo muito, que é um servidor, Workbench, ele está instalado, e aqui eu consigo também criar essas informações de forma visual, né, de forma aqui dinâmica, sem ser através do código. Então, posso trabalhar dessas duas formas. Eu crio meu banco de dados, crio a tabela, crio os campos aqui de forma visual, utilizando recursos e não programação. Ele te oferece bastante disso aí, e é o programa que eu indico para vocês trabalharem quando vocês precisarem de banco de dados MySQL. Então, utilizem aí o Workbench sempre que vocês precisarem de programar, né, algum sistema ou algo aí com banco de dados MySQL. Existem outros como o MySQLite, né, alguns outros como MySQLX, né, tem outros programas aí que funcionam também, são banco de dados, né, MySQL, mas o mais completo mesmo, que funciona como servidor, é o MySQL Workbench. Então, é só vocês pesquisarem também, escolherem aquilo que vocês
se derem melhor aí, né, para poder trabalhar. Aqui o JavaScript, que é muito utilizado hoje para web, para animações. Então, por exemplo, aqui tem uma função de verificação que é da caixa de diálogo, daquele sistema também que eu fiz ali em Java Web. Então, quando o usuário digita alguma coisa, tenta colocar um valor errado, que não é validado, por exemplo, no campo CPF, ele tenta colocar uma letra, ele faz um efeito e chacoalha, né, por 5 segundos essa tela, numa velocidade de 100. Então, ele trabalha muito com os efeitos aí dentro do site, dentro dos sistemas web. Aqui eu tenho também uma informação dele, dentro da pasta JS, ó, vamos verificar até qual é. Ah, sim, foi até o script para tradução do calendário. Então, aqui ele trabalhou justamente nessas informações, né? Eu traduzi um calendário utilizando aí o Frameface e as informações de scripts. Então, assim, esse aqui, se eu não me engano, que eu coloquei foi do sistema de vendas, onde eu tinha desenvolvido ali também Java Web, um sistema de vendas. Mas ele trabalha muito aí com a parte de animação, muito usado também em banners, slides, né? Galerias utilizam bastante ele. Agora, saindo de Java Web e passando para ASP.NET. Então, aqui o ASP.NET, ele é utilizado aí, né, em C#, ASP.NET com C#. Ele vai também trabalhar com sistemas web, assim como eu acabei de mostrar o Java Web. Só que ele só compensa para quem já programa em C#. Eu não vejo vantagem nenhuma você deixar de trabalhar, utilizar até mesmo o PHP, que é uma linguagem que eu particularmente não gosto, né, ou o Java Web, para utilizar o ASP.NET. Ele está bem atrás, mas bem limitado na questão de tecnologia e na questão também de hospedagem. Também vai ser mais complicado ainda e um pouco mais caro você hospedar a ASP.NET, se comparar, por exemplo, com a Java Web. Então, assim, se você é um desenvolvedor, aqui eu tenho o Visual Studio agora aberto, né, onde a gente trabalha aí com essas linguagens VB, né, com Visual Basic, C#, ASP.NET, é tudo nele. Aqui, então, você vai ter as opções de iniciar um novo projeto. Eu só vou estar mostrando aqui para vocês conseguirem, quem não conhece ainda, entender um pouquinho, né, saber aí como que funciona. Esse é um dos melhores programas que eu já vi aí, para não a linguagem, falando aqui do Visual Studio agora, para desenvolvimento. Aqui você vai ter, então, a linguagem C#, que é uma das melhores para desktop. Para web, ela está muito longe, como eu acabei de falar aí, né, de Java, por exemplo, de PHP, entre outros. E aqui você vai ter aí as suas aplicações. Então, você vai ter algumas tecnologias para poder utilizar, né, o Visual C#, mas, como eu falei, eu não aconselho vocês deixarem de programar, por exemplo, em Java Web ou em PHP para trabalhar com ASP se você não for um programador C#. Se você for um programador C#, vai ter algumas vantagens pela facilidade, mas ainda assim, né, os recursos eles são aí bem limitados, então não é tão aconselhado. Aqui, se você, por exemplo, clicar em web, né, você vai ter o aplicativo do ASP.NET para C# e você vai conseguir criar a sua aplicação voltada para o web, né, utilizando C#. Aqui, se você voltar, deixa eu voltar para o slide, ele vai ter a sintaxe muito parecida com HTML. Na verdade, ele vai utilizar HTML aqui, né? Então tem a abertura do script, tem o head, tem o título da página, o corpo, e algumas funções em C# vão ser acrescentadas para a substituição do PHP, assim como o que eu falei no Java Web, né, onde o Java vai substituir o PHP, aqui o C# vai substituir o PHP. É um programador C#? Então compensa sim você focar em ASP.NET, porque dependendo da aplicação, você consegue desenvolver ela bem e de forma simples aí, e rápida. Se você não é, mas quer desenvolver sistemas web, aí eu te indico Java Web ou PHP. E não tem muito isso de, não, Java é muito difícil. Eu vejo os programadores criarem uma barreira, principalmente quem está iniciando, que Java é muito difícil, mas eu particularmente acho Java muito mais fácil do que C# e até mesmo que o PHP, como eu falei. Então, assim, isso é bem relativo, né? Não crie essa barreira devido a isso. Então, o ASP.NET é uma linguagem que vem aí do C# para a web, vai ter HTML, pode ter JavaScript, pode ter CSS, porque tudo trabalha junto para a web, e ele vai substituir o PHP e você consegue desenvolver dentro do Visual Studio, né, que é uma ferramenta excelente aí. Depois nós veremos um pouquinho mais dela
adiante. Agora mesmo, porque aqui, então, nós pulamos das linguagens web, né, para o Xamarin, que é uma tecnologia para Android. Eu vou utilizar, então, Xamarin ou vou utilizar, por exemplo, Java, né, com o Android Studio? É a mesma coisa que eu acabei de falar do AS.NET. O Xamarin, ele é show, ele é sensacional para quem trabalha com C#. O Xamarin é o C# aqui para Android. Então, se eu vim aqui também e iniciar um projeto, né, esse Visual Studio que eu estou utilizando é o 2015. Para trabalhar com AS.NET, você pode utilizar o 2012, 2013 ou 2015. Para Xamarin, você só pode utilizar o 2013 ou 2015. O 2012, você vai ter que instalar plugins e várias outras coisas aí que não vem ao caso. É mais fácil você instalar, então, o Visual Studio na versão um pouco mais nova aí. Lembrando que ele também pode ser instalado, né, de forma gratuita para usuários, né, estudantes. Então, eles têm essas possibilidades também. É um dos melhores programas, como eu falei. Se você vem aqui em Visual C, além de ter as tecnologias aí para Windows Forms, né, que seria o desenvolvimento em C#, que nós vamos entrar um pouco mais adiante em desktop ainda, eu vou falar, você vai ter o desenvolvimento para Xamarin. Você precisa instalar, tá joia, o Xamarin, é só baixar ele aí no site xamarin.com. Você consegue baixar lá o aplicativo, ou na verdade também, quando você instala o Visual Studio, ele te dá essas opções de você instalar esses complementos. Então, nem precisa baixar de forma externa. Quando você estiver instalando, é só você instalar todos os complementos que vai vir aqui o Xamarin para você poder fazer a instalação. Eu tinha até aberto, vou abrir aqui novamente, né, um projeto, que é esse mesmo, do restaurante que eu fiz, que foi um aplicativo em Xamarin. Então, para quem trabalha com C# vai ver que é C# puro. Você utiliza C# aqui dentro dessa plataforma e consegue desenvolver para mobile. Então, aqui, por exemplo, tem a classe do menu, onde eu criei um menu page, né, que tem aquelas abas de início, de cardápio, do mapa e assim por diante. Foi um pequeno aplicativo, né, que eu desenvolvi aí para restaurante utilizando essa tecnologia. É uma tecnologia nova, então se ela é nova, ela não tem tanto recurso quanto tem o Android Java, utilizando aí o NetBeans, né, o Eclipse ou até mesmo o Android Studio. Então, hoje em dia, a maioria dos aplicativos são desenvolvidos com Java, até mesmo porque já tem uma tecnologia maior para desenvolvimento. Mas você consegue desenvolver também com o Xamarin aqui, se você for um conhecedor ou um programador C#. Se você for um programador C#, eu vou falar para você que compensa você insistir nessa tecnologia, mesmo que ela tenha crescido e vai crescer muito ainda, né? Pode ser que passe aí o que nós temos de tecnologia voltada para Java. Não estou falando que vai, mas estou falando que pode, porque eles estão apostando muito forte aí em Xamarin. Mas se você quer começar a desenvolver agora para Android, não é programador ainda em nenhuma linguagem, aí eu vou te falar que no momento Java é o ideal. Então é interessante você focar aí no Android Studio. Aqui eu não vou compilar ele, tá joia? Porque aqui tem uns emuladores, tudo demoraria bastante. Então fazer isso aqui eu teria que parar um pouco, vocês teriam que aguardar aí, fica um pouco ruim para a gente trabalhar. Mas se vocês pesquisarem lá, eu também tenho muitas aulas aí, né? Podem acessar os cursos de Xamarin que vocês vão entender aí melhor como que funciona essa tecnologia. Além do Xamarin, aqui então eu tenho o Android Delphi. Eu tenho até a plataforma do Delphi aqui aberta, que foi um sistema financeiro que eu desenvolvi, né, nos cursos de Delphi XE8 para desktop. E no curso de Android Delphi eu mostro então como pegar esse sistema e passar ele para mobile. Ele tem essas informações também aqui. Quando você desenvolve um novo projeto, você consegue trabalhar esta aplicação funcionando aí para mobile. Deixa eu só iniciar aqui, para mostrar para vocês. Então você tem o VCL, né, e o VCL Forms e o Multi-Device Application, que é a aplicação desenvolvida aí, né, para iOS, para tablets, para smartphone, etc. E aqui você consegue então utilizar os seus componentes, né, aqui nas paletas, por exemplo, da mesma forma. Eu vou ter aqui os formulários, os frames, os botões, vou conseguir jogar na minha tela, vou conseguir desenvolver essa mesma tela como se eu estivesse desenvolvendo aí para mobile. É claro que ele vai acrescentar componentes, porque tem componentes que eu tenho para o telefone, por exemplo, para utilizar o touchscreen, que eu não vou ter para o desktop, né, e alguns que eu tenho aqui disponível em desktop que eu não vou ter lá. E isso é explicado e detalhado para vocês aí também
né, no passo a passo do curso. Então, assim, é somente para falar a mesma coisa que eu acabei de falar do Xamarin. Só que o Android Delphi ainda ele está um pouco atrás do Xamarin. Ele só compensa se você for programador Delphi. Então, eu sou programador Delphi, eu consigo desenvolver alguns sistemas aí em Delphi e quero passar isso para mobile. Aí compensa você focar no Android Delphi. Caso contrário, está começando agora Android Studio aí utilizando Java. É o que eu vou aconselhar para vocês. Android Java, então aqui eu tenho um pouco, só voltando um pouquinho nesse Android Delphi, tá joia? A linguagem é a mesma do Delphi, é por isso que eu falei que compensa. Então você vai ter interface, uses, né? Aquela inicialização das procedures, como pegar e o end. Então assim, a programação, assim como no Xamarin, não vai mudar nada, vai continuar sendo do Delphi, só vai ser implementada ali, né, para o Android com alguns componentes novos, como eu acabei de frisar. Então, o Android Java, a mesma coisa, a linguagem é Java, né? Só que vai ter muito XML, vai ter aí algumas outras linguagens auxiliares, e ele vai ter vários outros complementos, né, outros componentes aí que são interessantes para vocês trabalharem. Então, é a melhor linguagem, tem até aqui o Android Studio aberto, né? Aqui eu tenho um projeto que eu fiz em um curso que foi utilizando o banco de dados MySQL, aquele mesmo que eu mostrei, para fazer a comunicação com o meu projeto. Então, foi um sistema de login que nós fizemos, eu cheguei até a hospedar ele na web, né? Testei no meu celular, todos esses dá para a gente testar, eu falei do emulador ali, mas dá para a gente testar direto no telefone, você não precisa ficar refém dos emuladores que são pesados, é só conectar o telefone USB e você consegue testar. Então, fiz a hospedagem, ele funcionou perfeitamente, faço os cadastros, registro de usuário. Então, assim, eu consigo, assim como eu consegui utilizar com PHP, utilizar com Java Web, o meu MySQL, eu consigo utilizar aqui também, né, dentro do Android Studio, utilizando para mobile. E aí vai funcionar perfeitamente. O banco de dados nativo para Android é o SQLite, né, mas o SQLite, como eu falei, ele é um pouco limitado. É claro que para aplicativos ele vai funcionar perfeitamente, se o aplicativo não for muito grande. Aplicativo de banco, por exemplo, é muito grande, vai ter muitos registros, muitas informações, então ele exige um banco de dados poderoso, como uma SQL. Mas a maioria dos aplicativos pequenos, o SQLite, que é o banco de dados nativo aí, atende bem. Se você precisar de algo um pouco maior, né, é só estudar MySQL, e aqui, por exemplo, eu já ensinei vocês a fazerem a conexão aí dele com o Android, vai funcionar perfeitamente. Então, só para mostrar que você tem aí essa opção. Se você quer focar em Android, por enquanto, Java é a sua melhor opção. Vamos para a linguagem que eu defino que seja, né, no meu entendimento, aí, a mais fácil que tem aí hoje em dia. Então, VBA para mim, em VBA e Delphi, são as mais fáceis que eu considero. VBA, muito tranquilo, né? Nós temos aí o Excel com VBA e o Access com VBA. A linguagem é a mesma, o que vai mudar é o programa aí. O Access seria mais voltado para banco de dados e o Excel ele é voltado aí para planilhas, né? Embora eu prefira utilizar o VBA em Excel. Qual eu consigo armazenar mais? Não tem isso. E aí você também pode utilizar o seu sistema sendo criado dentro do Excel com o banco de dados Access. Isso aí nos meus treinamentos eu mostro também como fazer. Aqui eu tenho basicamente o código VBA, né, com o private sub, por exemplo, com o código do botão salvar. Quando o meu botão salvar for chamado, for clicado, ele vai então retornar uma message box, que é uma informação, né, pedindo uma quantidade. Aqui vai mostrar o código de barras, ele vai passar o setFox, que é o cursor do mouse, para o campo de quantidade de código de barras, para o usuário poder digitar. Foi um sistema que eu fiz, vou até mostrar ele aqui, né, um sistema que eu fiz com código de barras utilizando o Excel. Ele vai abrir aqui, ó, vamos verificar. Aqui eu vou habilitar o conteúdo só para que ele abra de forma dinâmica. Tem como a gente fazer com que ele abra sem abrir a janela do Excel, né? E tem como eu fazer com que ele abra somente o código ali para trabalhar. Então, foi um sistema mesmo que você pode utilizar aí, né? A maioria dos sistemas de supermercado, mercearias, são feitos em VBA, né? São fáceis aí de fazer. Aqui ele não vai logar, porque eu não tenho iniciado aí, vamos dizer, o meu banco de dados. Então, ele não vai aceitar aqui com que eu faça o login, né? E ele deu um erro ali e me jogou aqui para o código VBA, como vocês podem ver. Depois eu vou abrir, para conseguir acessar aqui o sistema, eu vou estar abrindo com vocês aí o banco de dados, né? E aí a gente vai estar verificando para que eu possa inserir
corretamente os dados. Eu não sei se era 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não me lembro bem aqui a senha, né? Eu não vou conseguir fazer o login aqui, porque tem tempo que eu já fiz esse treinamento, então não vou recordar de cabeça aqui. Mas depois eu verifico aí, né? E se vocês quiserem ver o sistema também, é só acessar o curso lá de sistema financeiro aí com Excel, código de barras, vai ter aí tudo mostrando. Da mesma forma que eu fiz com o Excel, eu tenho aqui também um com o Axis, ó. Só que com o Axis você vai ter aí, né, recurso um pouco diferente, porque ele é voltado para banco de dados. Então, vou abrir aqui o sistema financeiro com o Axis, deixa ele carregar. Ok, ele vai ter aqui os usuários, ó. Vou verificar se a senha é 1, 2, 3, geralmente eu coloco isso, mas aí ele vai ter a parte de cadastro e assim por diante. Então, também abre e funciona com VBA, né, sem a inicialização do programa, sem a necessidade de eu fazer aí a inicialização do programa. Então, é uma linguagem muito boa para você desenvolver sistemas, só que ela é básica, ela não te possibilita telas, por exemplo, né, visualmente bonitas, como Delphi, como C#, como o próprio Java, né, você fica, vamos dizer, um pouco limitado. É para sistemas simples, sistemas básicos, ainda aí compensa utilizar o VBA, mas somente para isso. Aqui uma pequena informação também sobre o VBA Axis, que eu acabei de mostrar, né? O código é o mesmo, o Private Sub, o Message Box, então assim, a sintaxe VBA é a mesma, tanto para o Excel quanto para o Axis. Aqui já muda um pouquinho, por quê? O VB ele é muito parecido com o VBA. Percebam que aqui, em vez de ter o Private Sub, nós temos o Sub, né? A sintaxe aí do VB, que é utilizado e desenvolvido dentro do Visual Studio, é muito parecido. Só que o que você ganha? Você ganha justamente por ele ser desenvolvido dentro de um software completo, como Visual Studio, não dentro aí do Office, né, como são essas linguagens VBA. Então, aqui você vai ter a parte de tela, você vai ter aí os componentes, você vai conseguir, vamos dizer, deixar o seu programa visualmente muito melhor e vai conseguir utilizar banco de dados muito melhor do que, por exemplo, o Axis, né? Embora dá para também utilizar o Axis aqui e fazer a comunicação, mas eu posso utilizar o próprio SQL para trabalhar, que foi inclusive o que eu mostrei, né, em 2 sistemas que eu tenho aí de curso dentro do Visual Studio, que foi um sistema de estoque e um sistema financeiro. Então as telas ficam muito bonitas, né? Assim, visualmente falando, você consegue ter um resultado muito melhor. A linguagem é muito fácil, né? Está entre as 3 que eu defino aí como as mais simples, que são VBA, Delphi e VB, com o Visual Basic aí. Então, assim, é bem tranquila, dá para trabalhar legal e é bem parecida com o VBA, só que você vai ter o ganho aí na parte visual. Aqui o C#, que nós já vimos em Xamarin, né? Eu mostrei um pouquinho dele ali quando eu falei de Android. Xamarin é uma linguagem também, eu acho que das mais utilizadas junto com o Java para sistemas hoje em dia. Você consegue desenvolver sistemas muito complexos aí, né? Muito grandes utilizando o C#. Ele tem uma conexão muito boa com SQL. Eu fiz um sistema de vendas aí onde eu mesclei, né, o C# com SQL. Então, assim, é show também. É uma das melhores linguagens aí para desenvolvimento desktop. Java para desktop, nós já vimos Java para web, Java para Android, né, com Android Studio, e agora Java desktop. Eu não sei se eu cheguei a abrir, não cheguei a abrir aqui o Eclipse. Né? Não, cheguei. O Eclipse eu até mostrei, foi com o Java Web, na verdade foi o NetBeans, que está aberto aqui também. Então, o NetBeans, eu gosto muito de utilizar ele para trabalhar Java Desktop. Posso utilizar o Eclipse também, né? As plataformas aí, fica a sua escolha. Só que o NetBeans, ele te dá a parte visual dos componentes. Então, em vez de eu ficar inserindo código para digitar os componentes, eu consigo puxar ele aqui pelos containers, arrastar e desenvolver as minhas telas. Então, ele é um pouco mais simples para você trabalhar, né? Isso para desktop, porque para web, sistema web, não vai fazer diferença, porque você não pode, não tem como você puxar um componente dessa forma. Você vai utilizar a tecnologia, como eu falei, como o Prime fez, para poder inserir. Aqui para desktop, não. Então, foi um sistema hoteleiro que eu fiz aí, né, com 2 módulos. O módulo primeiro ensinando a desenvolver o sistema hoteleiro, depois aplicar a parte de reservas no segundo módulo. E assim, foi um dos cursos mais gostosos que eu fiz na área de programação, porque eu gosto muito de programar Java e o desenvolvimento, né, da parte de tela aqui é muito tranquilo, é muito bom mesmo. Então, acho que é uma linguagem aí que compensa muito
quem está iniciando, né, focar, porque ela vai funcionar tanto para web quanto para desktop e mobile, como vocês puderam ver, e vai funcionar muito, muito bem. Aqui você pode utilizar banco de dados MySQL, que foi o que eu usei, banco de dados SQL, né, e várias outras tecnologias que vocês têm aí à disposição utilizando Java. Então, assim, é muito, muito show. Vocês podem acessar lá também no curso de Java Hoteleiro, né, ver como que desenvolve, o passo a passo, verificar aí como que ficou o sistema e tudo. Aqui não vai dar para mostrar e nem tem essa necessidade, porque o foco são o desenvolvimento das linguagens. Isso aqui um pouco, né, de como é o Java Desktop, né, geralmente as funções vêm com o public e aí o nome da função, aqui os parâmetros que são passados, né, quando eu preciso acessar um objeto, é muito comum você ver o this para informar que é um objeto dessa classe. Então ali tem, por exemplo, this número, né, this quartos, que foi um código que eu peguei aqui desse próprio projeto, né? Então aqui eu vou ter o código fonte ali e em projeto eu vou ter o desenvolvimento da tela. E aí eu sei, por exemplo, como que foi gerado essa caixa de texto, qual que é o código fonte que eu posso gerar, né? Se caso eu queira, por exemplo, utilizar um outro software que não seja o NetBeans, que não tenha a parte dos componentes aqui para serem inseridos. Então, assim, é uma linguagem que compensa muito, como eu já falei, vocês trabalharem. Delphi também é outra, né, meu xodó aí. Gosto demais de programar Delphi, acho muito simples, muito fácil. E ele também tem aqui a sua parte dos componentes, onde vocês conseguem desenvolver, como eu mostrei aqui, vocês conseguem fazer telas muito bacanas. Ele aceita aí diversos tipos de extensão de imagens, né? Você consegue aí ter um desenvolvimento muito bom. Se eu der um duplo clique ali, por exemplo, nesse botão de cadastro, você vai ver que ele vai ter o código em Delphi, né? Que geralmente são dados pelas procedures, assim como o Android Delphi que eu falei anteriormente, a mesma linguagem, né, ele vai utilizar para desktop. Então tem o início do código com begin, o final com end, assim como novamente nessa outra procedure que pode ser definida como uma função. Aqui, por exemplo, ele dá um show modal na tela de usuários, então toda vez que eu clicar dentro dessa clicar em cima desse meu botão, ele dá um show modal e me mostra a tela para cadastro de usuários. Então, assim, é um código muito fácil de ser lido, né? Muito fácil de ser interpretado e um programa excelente aí para quem gosta de desenvolver para desktop. Essa versão que eu estou utilizando aqui é a XE8, que é a versão mais nova aí da Delphi. C++ é uma linguagem que eu costumo dizer que é uma linguagem auxiliar, né? Uma linguagem console, embora você tenha também aí a parte visual dela. Você pode programar C++ aqui dentro do próprio Visual Studio. Aqui ao iniciar você vai ter, além de C#, né, você tem VB, como nós vimos, você tem aqui o F#, que eu nunca utilizei, não é uma linguagem que vigora tanto aí. Tem o C++, né, tem JavaScript, tem Python aqui também, eu consigo desenvolver projetos de Python também dentro do Visual Studio. É o programa mais completo, né, para o desenvolvedor. Então aqui eu consigo trabalhar com o C++, criando as minhas aplicações, fazendo aí os meus projetos, utilizando essa linguagem, embora ela seja muito utilizada como linguagem auxiliar. Então você tem um software, vamos supor, em C# ou, né, em Delphi, e quer desenvolver um menu em C++. Você consegue mesclar e trabalhar as duas. Eu não aconselho você a desenvolver, né, um sistema todo em C++, porque eu acho um pouco limitada. Então eu não aconselho assim vocês focarem somente em C++. Ela vai funcionar como uma linguagem auxiliar. Pode aprender sim, mas foque em uma outra das linguagens principais, que foram as que eu mostrei anteriormente. O código dela é muito, muito simples, né? Trabalha muito com includes, int main, que também são aí, foram herdadas em outras linguagens. Então aqui eu tenho um código bem básico aí, onde vai ter uma palavra sendo digitada, uma verificação aí dessa palavra, né? Bem tranquilo. Aqui Python, que é o que eu estou trabalhando atualmente, né? Agora em 2016 eu estou focando bastante em Python. O que tem de bibliotecas novas aqui que foram feitas e desenvolvidas, tem uma universidade americana que coloca sempre, disponibiliza sempre, né, materiais em Python. Eles programam novos recursos e novas bibliotecas aí. Então assim, tem muita coisa interessante sendo lançada e é uma linguagem que compensa muito, porque ela vai te possibilitar tanto trabalhar para desktop, desenvolvendo sistemas, trabalhar para web, que eu vou falar a mesma coisa que eu falei de ASP.NET, ainda não é o momento. Para web, por enquanto, ou é PHP ou Java Web mesmo, mas eu acredito muito no potencial dela, que vai crescer muito aí, né, até mesmo utilizando o Django, que é uma
uma plataforma aí também que tem, né, que trabalha junto com o Delphi, uma extensão dele, que tem crescido bastante e vai se desenvolver muito. E para jogos, com o Pygame, que é o que está assim, em alta, né? Ele tem aí bibliotecas para trabalhar com efeitos, por exemplo, de física, efeitos aí, né, de animações, muita coisa interessante e sempre sendo desenvolvida, atual. Né? Nós temos, por exemplo, uma antiga que é o ActionScript, que foi também uma das linguagens que eu mais gostei de programar, né? Usei muito, mas a Adobe, que é o ActionScript, é a linguagem do Flash, eu já vou falar um pouquinho dela aí quando chegar na parte de jogos, ele descontinuou o Flash, então assim, fez com que a linguagem caísse de produção, né? E o Python vai tomar aí, não só a ActionScript, mas como vários outros, se for focada para desenvolvimento de jogos. Então eu tenho aí já 6 cursos, né, nessa área também de Python e tenho desenvolvido bastante aí. Aqui deixa eu verificar se eu tenho ele aberto. Eu tenho aqui o shell dele aberto, né? Ali eu tenho uma parte do código, vou explicar depois aqui, até inclusive um código do Mario aí que eu estou desenvolvendo, mas é um programa muito simples, é gratuito, você baixa ele no python.org, faz a instalação e a sintaxe aqui é muito simples, né? Ela lembra também um pouquinho aí até mesmo de C++. Então, tem o def, que é a inicialização das funções, né? E aqui, por exemplo, a função soma, onde ele tem aqui 2 números. Uma coisa que é exclusiva do Python, ele forçou os desenvolvedores a organizarem, indexar o código. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, ali não vai ter como eu clicar, eu vou mostrar direto aqui para vocês. Vamos ver se tem uma def aqui, uma função, é uma função de inicialização. Se eu fizer isso aqui, ele dá erro, porque diferente das outras linguagens, ele não tem um objeto que geralmente é uma chave aqui que inicia e finaliza a função. Isso aqui é erro, isso aqui ele não aceita. Como que ele entende que um bloco está dentro da função ou de um recurso? Se ele tem uma tabulação antes aqui. Então aqui ele está fora da função, aqui ele está dentro da função. Tudo que tem um tab depois de um def, depois de um class, depois de um if, depois de um while, né, de um método sendo chamado, significa que está dentro dele. Então, se eu fizer um teste condicional, por exemplo, aqui, ó, if algo, por exemplo, igual a algo, se eu quiser que esse if funcione, eu tenho que começar, se eu quiser que essa informação abaixo, por exemplo, esteja colocado dentro desse teste condicional, eu tenho que começar aqui com uma tabulação. Esse if, por exemplo, ele está fora da minha função de inicialização, que é essa def. Se eu der um tab aqui, ó, agora ele passa a estar dentro. Então, ele forçou o programador organizar o código, né? É interessante pensando por esse lado, mas programando, eu vou falar para vocês que é um pouco chato até que você acostume. Depois que você acostumou também, vai beleza. Eu, quando comecei, vixe, eu estava reclamando muito disso, né? Porque eu vinha com esse costume das outras linguagens, nunca tinha visto isso, e eles colocaram, mas olhando pelo lado da organização do código, que em projetos grandes faz muita diferença, e também pela questão de costume, aí é só adaptar, né? 3, 4 códigos aí que você já fizer, você já começa a adaptar. Se você já desenvolver muitas outras linguagens, você vai ter um pouquinho de dificuldade na adaptação, mas nada aí que impeça ou nada que atrapalhe, porque é uma linguagem muito, muito boa e das mais promissoras que está tendo hoje em dia, né? É só vocês pesquisarem e vocês vão ver aí o que eu estou falando. Então, ele tem uma sintaxe assim, um pouco diferente devido a essa força de organização do código, mas é bem tranquilo. Aqui, então, passando, né, saindo aí do terceiro item, que era a programação desktop, nós já passamos pela programação web, depois foi Android, que eu falei de Xamarin, Android Delphi e Android Studio com Java. Passamos para as linguagens desktop e agora vamos para as duas que eu tenho conhecimento, que eu desenvolvo, né, para jogos, que é o Pygame, que eu acabei de estar mostrando aqui, ó. O Pygame é um complemento do Python, tá joia? Foi até o que eu mostrei no início, que eu estava, como eu estou desenvolvendo esse jogo aí, né, eu estava vendo aqui na documentação dele, em pygame.org/docs, você tem aqui toda a documentação. Então, assim, não dá para a gente guardar tudo, né? Ninguém consegue memorizar tudo. Eu não lembrava, o que eu vou fazer? Eu vou na documentação e vou olhar, e aí sim eu vou conseguir desenvolver. Então, eu vi que o espaço era a tecla que eu precisava ali, ó, para fazer com que o meu objeto aí, né, pulasse. Então, era a tecla que eu quero utilizar para definir que ele vai pular. Então, eu fui lá, analisei e inseri aqui. Então, ele é utilizado para você trabalhar, né, tanto para desktop, quanto web, quanto jogos. Embora,
para jogos aí ele está crescendo muito, então é o que eu aconselho para vocês trabalharem. Aqui o Pygame é nada mais do que uma classe, né? Então às vezes muito aluno pensa, Pygame é um programa, Python é outro. Não, Python é um programa e o Pygame roda dentro aí do Python. São classes que eu utilizo, né, específicas, com documentação específica, como você viu, com novos recursos, né, que não tem no Python, você precisa então implementar para poder estar desenvolvendo. Eu até tinha aqui, não sei se eu deixei aberto, mas eu tinha deixado aqui, ó, aberto, né, ele. Então aqui você vai ter o desenvolvimento, a inicialização. Vou utilizar aí, como eu falei, o Alt para pular, e tudo aí. Vai funcionar perfeitamente o jogo. Você vai conseguir então estar desenvolvendo. Tem o áudio, não sei se vai dar para vocês escutarem, mas porque está no fone aqui que eu estou utilizando. Então aí, ó, você consegue desenvolver os jogos tranquilamente com ele, fazer as fases, tudo aí, bem passo a passo. Então vai funcionar perfeito e é uma tecnologia que cresce aí bastante, né, voltada para jogos. A outra que tem é o ActionScript 3.0, mas é o que eu falei. O ActionScript, né, tem ele 2.0, depois migrou para o 3.0, se eu não me engano, há 7 anos atrás, e deu muita reclamação porque mudou bastante os comandos, mudou tudo. Então, assim, os programadores na época, foi até a minha primeira linguagem, foi ela, mas por sorte tinha acabado de migrar e eu já tinha começado no 3.0, então, assim, não tive problema quanto a isso, mas tiveram muitas reclamações, né, nessa grande mudança na sintaxe aí, nos novos comandos que foram acrescentados. Os programadores, eu lembro que reclamavam muito disso. Mas é uma linguagem muito boa para desenvolvimento de jogos. Por quê? O Flash, ela vem do Flash. O Flash foi descontinuado pela Adobe, então não tem mais. Eu vejo muita gente falando, o Flash acabou. Isso aqui eu estava até vendo numa convenção de jogos, né, tinha um jogo muito bacana que um programador tinha desenvolvido. Perguntaram para ele qual a linguagem que usou. Ele falou ActionScript. Mas ActionScript aí já não está descontinuado, né, depreciado. Ele foi e falou uma coisa muito interessante, que ele só considera a linguagem depreciada quando tiver uma outra que supre todos aqueles recursos que tem nela. Se você for pegar classes, por exemplo, para física, né, colisões, efeitos, por exemplo, de fumaça, alguns efeitos que o ActionScript possibilita, ainda eu não consegui realmente ver outro que supra, né? Existem, mas outro que supra com tanta perfeição e com uma forma fácil de fazer, igual o ActionScript. Então, eu falo para você, está depreciado o Flash, o ActionScript, se você for trabalhar para web. Ainda para jogos, tem muitos desenvolvedores que estão utilizando ele, embora o Flash tenha sido descontinuado. Mas a linguagem ainda existe a documentação, né? Você pode continuar desenvolvendo. Pergunto para você, compensa? Não, vou falar que não compensa se você estiver iniciando, né, no desenvolvimento de jogos. É melhor você focar em Python mesmo. Mas dá para trabalhar, né, porque ele tem muitos recursos. Eu acredito que o Python daqui 1 ou 2 anos já consiga ter todas as bibliotecas que tem o ActionScript, né, e consiga até melhorar, por que não? Né, mesmo porque é bem antigo, tem 7 anos, por exemplo, que foi desenvolvido, né, essas últimas bibliotecas, essas últimas classes para o ActionScript. Então, assim, já deu tempo para ser superado e eu acredito que vai ser superado sim. Né? Isso falando de algumas classes e bibliotecas específicas para colisões, para alguns efeitos, tá? Já que muita outra coisa já tem, né, até melhores a gente encontra, eu já ouvi falar. Mas é uma linguagem boa que ainda é utilizada aí para jogos. Então, o que eu tinha para passar para vocês aí era basicamente isso mesmo, né? Essas são as linguagens que eu tenho conhecimento, até então onde eu consigo aí explicar para vocês. Espero que seja o suficiente aí para que vocês tenham um rumo, saibam aí por onde caminhar, vamos dizer assim, né? Se vocês tiverem aí algumas dúvidas, podem mandar para mim nos comentários. Os alunos que mandaram as dúvidas no decorrer aí da palestra, eu vou estar respondendo agora também. Esse aqui é o meu canal, ó. Eu tenho aí, né, quase 80 mil inscritos e tenho várias e várias playlists aqui, né, mostrando aí um pouco de cada uma das linguagens, mostrando aí outros cursos que eu não falei, que não são da área também de programação, mas que eu trabalho, né, vendo também curso completo, cursos mais avançados aí no meu site, www.curso.com.br. Se vocês interessarem aí nos materiais,
é só entrar em contato conosco. Se você não quiser fazer aquisição, pode acompanhar aqui que tem muita coisa interessante, muito material aí, né, muito do que eu falei, introduções às linguagens, muita coisa aí que dá para vocês, então, aproveitar. Espero que tenham gostado aí, né? Quem estiver acompanhando pelo YouTube, eu peço aí que clique em gostei, compartilhe aí para ajudar a divulgar e inscrevam aí, né, se você gostou aí no meu canal, que sempre tem novidades.